Falhei, tá falhado, não se falha mais nisso. Meu nome é Maria Dilma, eu sou terapeuta holística e a história que eu vou te trazer hoje tem muito a ver com essa fala inicial. Fica aqui comigo que eu vou te explicar. Bom, o nome desse canal é Fala que Você Se Cura. É um canal que traremos aqui espiritualidade. Espiritualidade. Esses ensinamentos fundamentais para a vida de cada um de nós. Cada vez mais a ciência vem trazendo espiritualidade para a nossa evolução, para uma vida melhor. Então, eu trago aqui histórias que muitas das vezes são referências para todos nós. Histórias essas, como a de hoje, uma história tão profunda de um companheiro, porque, meus amigos, nós vamos vendo na vida do outro, muitas das vezes, saída para as nossas, para a nossa família, para os nossos amigos. Olha a história de hoje. Eu estava no mercado e precisava de um carro para vir para a minha casa. Não estava conseguindo. Depois eu fiquei sabendo que era uma briguinha de que carro de aplicativo não poderia, chegar nesse local. E aí eu, com essa dificuldade, fui lá e chamei uma pessoa para me levar. Ele falou, tudo bem. Entrei no carro, ele colocou minhas bolsas. E vindo para minha casa, começamos uma conversa. E aí eu vou logo ao ponto, para o vídeo não ficar muito grande. Nessa nossa conversa, ele falou assim para mim, sabia que eu já fui bandido? Olha, quando ele falou isso, a gente não pode mentir, né? Eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Porque nós somos assim, né? Nós somos muito imediatistas. Já vi um monte de coisa na cabeça da gente. Eu peguei e falei para ele, Ele falou, Aí eu falei assim, antes de eu perguntar qualquer coisa, ele falou assim para mim assim, mas eu consegui sair. E aí já aguçou a minha antena, né? Eu consegui sair. E eu fui procurando me acalmar. Sabe o que, né? É normal, a gente fica assustado. A gente não está habituado com isso. Chamei por Jesus e falei, está tudo certo. Eu falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei assim, você falou que já foi bandido. Como é que você conseguiu sair? Olha só. Ele falou assim, eu vou te contar. Olha, nós estávamos saindo para uma operação. Moça, estava tudo organizado. Estava tudo certo. Tudo esquematizado. Foi tudo muito bem arquitetado. Tudo ia dar certo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Olha como ele, partindo para uma situação completamente errada, que eles iam invadir um outro morro, segundo ele usa, na cabeça dele, estava tudo certo. Nós esquematizamos tudo e ia dar tudo certo. Então, gente, por que eu abri esse parênteses? Porque cada um está no seu estágio. Cada um está no seu estágio. Naquele momento que ele estava organizando aquilo tudo, é o que cabia na vida dele. Mas vamos voltar para a nossa história. E aí, na hora que nós saímos para essa operação, deu tudo errado. Tudo que nós havíamos combinado foi por água abaixo. Aí eu fui ficando com as minhas tensões, mais afloradas, Eu falei, ele falou, olha, não conseguimos fazer. A coisa vazou, e eu escutando aquilo ali.
mas interessada, né, também, porque o que me traz aqui, meus amigos, não é tão somente a terapeuta holística, mas o ser humano que é entusiasta pelo comportamento humano. Esse muito me encanta. E eu queria muito saber como é que aquilo ia terminar. Aí ele falou assim: moça, eu fiquei 3 dias dentro do mato. Ali foi o meu chamado. Por isso que eu fui, moça, hoje eu não sou mais. Eu falei: mas me conta essa história, como assim o teu chamado? Ele falou assim: olha, eu fiquei 3 dias dentro do mato, sem comer, sem dormir e sem beber água. Ali eu recebi um chamado de Deus. Eu perguntei para mim: o que eu estou fazendo com a minha vida? Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu quero me casar. Eu quero ter uma família. Olha, gente. Olha que interessante essa situação. Olha como é o ser humano. Ele falou: mas eu tinha um problema. Eu falei: mas qual o problema? Ele falou assim: era muito difícil sair desse crime. Ele falou assim, aí eu falei: isso que eu queria te perguntar, porque eu não tenho muita intimidade, mas a gente ouve por aí dizendo que se você entrar, vai ficar difícil você sair. Ele falou: não, é muito difícil sair, não tem como sair. Eu falei: então como é que você fez para você sair? Ele falou: vou te contar. Ele falou: nesses 3 dias que eu fiquei pensando na minha vida, na minha família, na minha mãe, no meu pai, na família que eu queria ter. Fiquei pensando em Deus. E aí, moça, eu fui criando coragem de falar. Por isso, meu irmão, que eu te digo, como a gente se cura através da fala. É óbvio que tem um pano de fundo enorme por trás disso. Por exemplo, para onde ele, na atitude que ele chegou. Ele começou, segundo ele, a organizar, orar, pedir a Deus. Como ele ia chegar para falar, porque ele estava sujeito a tudo, segundo ele. Que talvez não fossem deixar, que talvez fossem matá-lo, que talvez um monte de coisa. Eu falei: entendi. E aí? E aí, moça, que eu me organizei, me preparei e fui lá. Fui lá falar com o chefão. E eu já estava ali, eu confesso, né? Muito interessada, né? E ansiosa, porque olha que força, gente. Olha que coragem, né? Olha quantas coisas nós podemos trazer dessa história, quando nós realmente desejamos fazer mudanças nas nossas vidas. Todos nós podemos, gente. Essa história deles pode se aplicar para infinitas situações que cada um de nós carrega. Mas vamos voltar lá. Ele falou que se muniu de coragem. Foi organizando o que ele ia falar, né? E aí foi lá e falou: seja o que Deus quiser, eu vou tentar. Isso para mim já deu. Ele falou que se sentiu a pior das pessoas. E eu perguntei a ele, tá? Se eu poderia contar essa história nesse meu trabalho. Ele falou: pode, moça, não estou dando nomes. E aí ele foi lá e falou com o chefão: olha, eu vim aqui porque eu queria pedir permissão para sair do crime. Eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero viver uma outra vida. Eu me cansei disso, eu não estou feliz aqui. E ele falou que o chefe tomou um susto. Tomou um susto. Como é comum quando nós tomamos esse comportamento, em que eu digo que é o nome desse canal, né, de você se curar através da fala.
Mas ele não demorou a responder, não. Segundo ele, o chefe fixou bem os olhos nos olhos dele e falou, tá bom, com uma condição. Ele falou que tomou outro susto. Eu também tomei, porque eu estava curiosa para saber qual era essa condição. Ele falou, olha, a minha condição para você estar dispensado é que você suma daqui. Que você saia do estado. Ele também não falou nada. Ele falou, tá tudo certo. Eu vou sumir daqui. Eu vou sair desse estado. E ele chegou, arrumou as coisas dele e foi embora. O mais rápido possível. Segundo ele, foi para o interior do Nordeste. Voltou alguns anos depois que o companheiro, o chefão, veio a óbito, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, você não dura muito no crime. Infelizmente, é uma caminhada muito árdua, né? Ainda muito doente, muito complicada. Mas não é disso que nós vamos falar agora. E aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? Eu fiquei ali, falei, cara, eu vou perguntar. Eu falei, posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Eu falei, cara, se vocês falam, né, e você está dizendo agora que é verdade, que é tão difícil você sair, o que você acha que deu na cabeça do chefão lá? O que você acha que aconteceu? Como você conseguiu isso? Olha a resposta dele. Ele falou assim, moça, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu me dedico em tudo que eu faço. E eu era muito bom naquilo que eu fazia lá. Eu era o melhor. Eu sempre tive responsabilidade. Eu nunca deixei furo. Nossa, eu fiquei ali parada, né? Ele falou, por isso ele deixou eu sair. Porque eu nunca deixei furo. Tudo que mandava fazer, eu fazia. Eu era muito bom no que eu fazia. Eu falei, nossa, então você acha que foi isso que fez com que ele deixasse você sair do crime? Ele me falou. Eu nunca vacilei. Eu sempre fiz tudo direito. E aí, interessante, voltando nessa fala, olha como é a cabeça dele naquele momento, olha como estava. Eu sempre fiz tudo direito. Então, olha o que é o direito e o certo para cada um de nós. Né? Não vamos aqui entrar em julgamento, não é isso. Nós estamos falando do comportamento, nós estamos falando do como somos diferentes, de como é a visão de cada um. Porque se nós desejarmos, meu amigo, o que mais nos interessa aqui é essa coragem dele, é ele ter se organizado, ele ter se permitido a mudar de vida. Por isso nós começamos. Falhei, está falhado e não se falha mais nisso. Porque o que aconteceu? Ele se casou, ele construiu uma família, ele agora está trabalhando honestamente. E tudo começou porque ele se encorajou para ir lá e falar, se colocar, coragem, determinação, comportamento, mudança de vida, desejo, a vontade, que é uma das maiores potências da alma. E através da fala, ele colocou o que ele queria, ele conseguiu o que ele queria, meus irmãos. Esse que é o cerne da questão. Por isso que eu te convido, meu amigo, minha amiga, que você envie esse vídeo. Talvez alguém esteja precisando, não necessariamente nessa situação, mas alguma coisa parecida. Porque talvez não seja o seu caso, mas vemos aí falando nos vídeos, tem muita gente com dificuldade de falar.
de se colocar, de perguntar, de pedir, de dizer não, eu não quero mais isso. Por isso nós estamos aqui, trazendo essas histórias e te incentivando, seja lá o que você esteja passando nesse momento, ou que você conheça alguém que esteja passando por uma situação. Tudo é nós falarmos, a gente se dialogar, a gente se colocar. Olha, eu não quero mais isso está me machucando, isso está me trazendo dor, eu não desejo mais viver assim. Com calma, com educação, com paciência. Também se houver uma discussão, a gente discute, depois a gente volta para o pronto. Então, eu preciso também que você me ajude dando um like, trazendo um comentário, se inscrevendo nesse canal, porque só assim que o YouTube ele entende a relevância desse material. Não custa nada, vamos ajudar o mundo, vamos nos acalmando, trazendo saídas e comportamentos de que é possível a gente ter uma vida melhor. Um beijo no seu coração. Poderíamos falar várias situações ainda desse caso, desse companheiro que, graças a Deus, abraçou uma vida melhor. Mas o vídeo iria ficar muito grande, mas que fica de lição, que nós podemos muita coisa. Ele sem um terapeuta ali, ele sem um psicólogo ali, mas com o maior terapeuta do mundo, que é o nosso Senhor Jesus. Ele em oração, ele conseguiu. E se organizou e foi lá e falou e mudou. Um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você grandemente.